Bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma gravação da ministração das lições da EBD da CPAD. Esse trimestre estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós estamos aprendendo como a Igreja pode viver neste mundo dominado aí pelo espírito da Babilônia. E queremos convidar você a ficar conosco nos próximos minutos, porque hoje nós estudaremos a lição número 12, cujo tema é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Na semana passada nós estudamos a lição número 11, que foi Cultivando a Convicção Cristã, e essa lição ela dá uma sequência para a próxima, ou seja, para que nós realmente sejamos ou venhamos a ser a Igreja do Deus Vivo, nós precisamos cultivar a nossa convicção cristã. Para você que não me conhece, o nosso trabalho, a nossa gravação é 100% amadora, então pode ser que você ouça algum som, um som externo, mas nada que vá atrapalhar você compreender aí a ministração da nossa lição. Seja bem-vindo ao nosso canal. Convido você a compartilhar, se inscrever se não é inscrito, dar o seu like e até mesmo fazer seu comentário, porque dessa forma o YouTube ele entende que o conteúdo do canal é relevante e ele acaba enviando para mais pessoas. E o nosso objetivo é contribuir com os amados irmãos, professores da EBD, para que nós tenhamos uma EBD cada vez melhor. Vamos lá então, lição número 12. Sendo a Igreja do Deus Vivo. O textuário dessa lição diz assim: Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Paulo já começa dizendo aqui que o mistério que estava oculto se trata de Cristo e da Igreja. A verdade prática diz assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo 3, versículo 14 ao 16, e também em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27 e o versículo 32. Nós não vamos ler para ganhar tempo aqui na gravação, partindo do princípio que os irmãos já leram, tanto o capítulo 5, como também aí o capítulo 3 de Timóteo. Todos os capítulos, não apenas os versículos que estão aí citados. Pois bem, meus queridos, vamos lá então. E há um aviso aí na capa da lição que domingo agora é o Dia Nacional da Escola Dominical. Eu não sei se a sua igreja vai fazer algum trabalho especial, mas se for fazer, que Deus possa abençoar, que a escola dominical ela venha a ser mais valorizada do que ela merece ser. Pois bem, sendo a Igreja do Deus Vivo, o que nós veremos nessa lição aqui? Bom, primeiramente nós vamos ver um conceito bíblico de igreja. Nós vamos entender o conceito bíblico de igreja. O que é a igreja? Depois veremos a natureza da igreja. A natureza da igreja está relacionada à identificação da igreja. Então aqui, nesse primeiro tópico ali, dentro do conceito bíblico e da natureza, nós vamos observar que nós temos que identificar no texto bíblico quando é que o termo igreja se refere à igreja espiritual, que veremos aqui, que é a igreja do conceito bíblico, e quando que o termo igreja se refere a um prédio, a um templo, a um local de adoração ou uma congregação local. Veremos também qual deve ser o relacionamento da igreja com Cristo. Uma vez que nós entendemos o que é igreja, nós temos que entender que nós precisamos ter um relacionamento com Cristo, que é o cabeça dessa igreja. E como deve ser esse relacionamento? É o que nós veremos. Veremos também como que a igreja ela se apresenta aqui na Terra, mesmo sendo uma igreja espiritual. Ela se apresenta de uma forma aqui na Terra. De que forma que a igreja de Cristo se apresenta aqui na Terra? Nós veremos. Veremos também
que existe uma batalha da igreja contra as influências mundanas. A igreja, enquanto instituição aqui na Terra, ela está sujeita às influências mundanas, e aí a igreja tem que travar uma batalha ferrenha para não ser influenciada pelo mundanismo. E aí, quais são as armas que a igreja pode utilizar para combater essas influências mundanas? É o que nós veremos também aqui nessa lição. E por último, veremos como ser realmente a igreja do Deus vivo. Essa igreja que nós vamos conceituar lá no início do primeiro tópico é a igreja do Deus vivo. Então nós precisamos ser realmente a igreja do Deus vivo. Mas o que é essa igreja do Deus vivo? E como nós podemos ser realmente essa igreja do Deus vivo? É o que nós veremos nessa lição. E por fim, veremos qual deve ser a postura da igreja em relação a essa necessidade que temos de ser realmente a igreja do Deus vivo. Pois bem, são esses assuntos aí que nós vamos abordar de uma maneira mais detalhada. Vamos então ao nosso primeiro tópico. Bom, no primeiro tópico aí nós vamos abordar então sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Conforme eu disse, a natureza da igreja está diretamente ligada à sua identificação. Então a imagem que você está vendo aí já sugere para nós exatamente a primeira coisa que nós precisamos saber, que é o conceito bíblico de igreja. Então, qual que é o conceito bíblico e primário de igreja? Bom, igreja nada mais é do que um conjunto de todos os crentes, de todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, independente de tribo, língua, nação, diferenças teológicas, culturais, sociais, etnias, não importa. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e a Ele são fiéis, essa é a igreja espiritual. Então, apesar do termo igreja, abraçar outros significados, nós temos que entender que, primariamente, o significado do termo igreja refere-se exatamente a pessoas que se reconciliaram com Deus, a pessoas que creram e aceitaram Jesus como Salvador, creram na obra salvífica de Cristo e agora pertencem a Cristo. Então a imagem que você observa de um Cristo com braços abertos, cujo corpo é formado por pessoas de várias tribos, línguas e nações, é mostrando exatamente que este é o conceito bíblico de igreja. Ora, nós sabemos que o termo igreja tem significados diferentes dentro do texto bíblico, mas primariamente igreja, que todos nós sabemos que vem do grego eclésia, que quer dizer tirados para fora, nós somos tirados do mundo, é isso? Tirados do mundo, de fora do mundo para dentro da presença do Senhor. Então a igreja, todo aquele que aceitou, é um grupo de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e a Ele são fiéis. Quando você vai para 1 Coríntios 12, 27, o que Paulo diz lá? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É o que a imagem sugere para nós aí. Em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, o versículo 23, a parte A, o que diz lá? A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Essa é a igreja primariamente em seu conceito bíblico. Um conjunto de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, estão na presença dele e a eles são fiéis. E aí independe de raça, independe de denominação, independe de rótulo denominacional, é todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, nós podemos entender que a igreja ela é um organismo vivo, um organismo espiritual. E sendo ela um organismo vivo, um organismo espiritual, como é que ela se apresenta na Terra? Ela não vai se apresentar na Terra de uma forma espiritual. Então, essa igreja invisível, espiritual,
e essa igreja é corpo de Cristo, que é esse organismo vivo, ela se apresenta na Terra exatamente como uma instituição que é composta por grupos sociais que têm uma tarefa a cumprir até o arrebatamento. Qual que é essa tarefa que a igreja ela tem a cumprir aqui na Terra até o arrebatamento? É exatamente a pregação e o ensino do Evangelho. Você vai confirmar isso em Marcos 16, 15, Mateus 28, 19 e 20 e Mateus 24, 14. Então, aqui nós temos o conceito bíblico de igreja. E vamos repetir, né? Existem outros significados do termo igreja, mas primariamente igreja significa exatamente isso, tá bom? Pois bem, uma vez que nós entendemos o conceito bíblico de igreja e entendemos que a igreja primariamente se trata desse grupo de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus em todo o mundo, existem alguns vocábulos bíblicos que identificam a igreja. Então vamos ver esses vocábulos bíblicos e o significado desses vocábulos bíblicos que também identificam a igreja. Primeiro, lá em Timóteo capítulo 3, versículo 15, que é o nosso objeto de leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, se dirigindo a Timóteo, ele disse o seguinte, olha, 1 Timóteo capítulo 3, né, e o versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, o vocábulo que Paulo está usando aqui é casa do Deus vivo. Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Quando Paulo usa esse vocábulo casa, ou esse termo casa, ele pegou esse termo casa de Deus exatamente emprestado lá do Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, o termo frequente lá que é usado é o quê? Casa do Senhor. Você pode conferir isso em 1 Reis 3 e 1, 1 Crônicas 22, 11 e Salmo 122, verso 1. Só que no Antigo Testamento, casa do Senhor, que vai dar a inspiração para Paulo e Timóteo usar o termo casa de Deus, no Antigo Testamento, casa do Senhor se referia exatamente ao prédio, se referia exatamente ao templo, ao local de adoração, ao local de culto. No entanto, no Novo Testamento, se refere já à igreja invisível. Então, quando Paulo fala casa de Deus, a igreja do Deus vivo, essa casa, igreja do Deus vivo, ela está se referindo exatamente a quem? Ao povo de Deus. Pois quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver que 1 Coríntios 3,16, 6,19 e 2 aos Coríntios 6,16 vai nos falar o quê? Vai nos falar que nós hoje somos a casa de Deus. Nós hoje somos a habitação de Deus. Nós hoje somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, logo, Paulo ele está se referindo aí exatamente a quem? A igreja invisível, a igreja espiritual. Então, vemos aí que esse vocábulo está se referindo à igreja mística espiritual que somos nós. Então, agora, e você vai continuar observando que existem outros termos na Bíblia que se referem à igreja como povo nascido de novo, antes de se referir à igreja como um prédio. Por isso que eu disse que nós temos que identificar no texto quando é que o termo igreja, a palavra igreja, ela está se referindo ao povo de Deus e quando ela está se referindo ao templo, ao prédio. Então, outros termos que você vê na Bíblia vai identificar, mostrar que é a igreja espiritual, o povo de Deus. Por exemplo, Paulo vai usar a expressão domésticos na fé, família de Deus, corpo de Cristo, como vimos aqui, templo de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, esposa do Cordeiro. Você vai olhando as imagens sugestivas, a primeira imagem mostrando a lavoura de Deus, a segunda imagem como edifício, a terceira imagem como esposa do Cordeiro, cooperador de Deus. Então, todos esses termos, todos esses vocábulos, ou todas estas palavras que Paulo está usando aqui,
se refere exatamente a quem? Se refere à igreja, povo de Deus. A igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Agora, no entanto, você tem que entender que há termos na Bíblia que trazem uma identificação de igreja como um local, como uma instituição, como uma estrutura física, na verdade, como se referindo a um templo, ou então se referindo a uma igreja local, ou um lugar onde os crentes se reúnem. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, por isso que eu disse que dentro do texto você tem que identificar quando a palavra igreja está se referindo ao povo de Deus e quando a palavra igreja está se referindo a um templo, a um prédio, ou um local onde as pessoas se congregam, ou uma igreja local. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz exatamente assim, olha, Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto. Aqui Paulo está se referindo ao quê? A uma igreja local, certo? Vamos lá agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 1 diz assim, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então aqui ele está se referindo exatamente a uma igreja local. Quando você vai para Atos 5,42, já muda. Atos 5,42 vai dizer exatamente assim. Olha só. E todos os dias no templo. Há uma tradução que diz na igreja. Ora, então a palavra, se na sua tradução está aparecendo aqui todos os dias na igreja, nas casas, logo na igreja aqui se refere ao quê? Se refere a um prédio. Se refere a um local. Né? Então, nós temos que entender que, primariamente, a palavra igreja significa povo de Deus. Mas você tem que interpretar dentro do contexto quando é que essa palavra está se referindo ao povo de Deus, a uma igreja local, a uma instituição local, a um prédio, a um templo, a uma estrutura física ou um local onde os crentes se reúnem. Quando a gente diz, por exemplo, hoje nós vamos à igreja, você está dizendo o quê? Que você está indo ao templo, você está indo ao local de culto, porque a igreja somos todos nós. E aí Paulo vai usar uma outra expressão do Timóteo, que identifica a igreja, que é exatamente a igreja do Deus vivo. Olha só, Timóteo capítulo 2, né? Vamos ver aqui. Ele vai usar outra expressão que é a expressão Deus vivo. Olha só o que Paulo vai dizer aqui no versículo aqui. Olha só. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então Paulo ele fala que os crentes são a igreja do Deus vivo. Quando Paulo usa essa expressão Deus vivo, ele está enfatizando o quê? Que é a igreja de um Deus verdadeiro. Uma igreja que ela se contrasta, um Deus que se contrasta com os ídolos mortos, que nada podem fazer. Exatamente, quando ele usa a expressão Deus vivo, ele está se referindo a um Deus que se relaciona com o seu povo, que interage com o seu povo e que atua na história humana. Então, as duas imagens que você vê mostram a imagem da igreja primitiva se congregando no local de culto, e a segunda imagem dessa mão, né, com esse dedo brilhando sobre a terra, simbolizando exatamente esse Deus vivo, o qual é o Deus. A igreja é a igreja desse Deus. E 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 4, diz exatamente assim: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então Paulo ele apresenta os crentes primeiro como a igreja do Deus vivo, um Deus que interage com o seu povo, um Deus que atua na história humana, um Deus que se relaciona com o seu povo. Pois bem, aí então nós podemos verificar dentro desse entendimento que nós já temos do que é a igreja, né? O que é a igreja.
os vocábulos bíblicos que identificam a igreja e o significado desses vocábulos. Ora significando igreja como povo de Deus, ora significando igreja como um local, um templo, uma instituição, uma estrutura física ou a própria igreja local. Aí nós podemos ver, então, quais são as características principais dessa igreja do Deus vivo. Então você vê que Paulo vai dizer ainda lá em 1 Timóteo, Paulo vai dizer ainda no versículo 15, ainda no finalzinho, olha só, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então aqui Paulo já apresenta uma outra característica dessa igreja do Deus vivo. Ele vai dizer que essa igreja é a coluna da firmeza, e da o quê? Da verdade. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Vamos lá. Paulo está querendo dizer com isso que a igreja, essa igreja do Deus vivo, que é o povo de Deus, né, formado por pessoas de todo mundo, ela é o fundamento que vai sustentar a verdade e que vai ser a guardiã dessa verdade que foi revelada por Deus. Só que a igreja, essa igreja do Deus vivo, ela é a guardiã, ela é fundamento e sustenta essa verdade na medida em que ela se baseia em Cristo. Na medida em que a igreja está o quê? Fundamentada em Cristo. Se ela deixa de estar fundamentada em Cristo e passa a ser fundamentada na filosofia humana, passa a ser fundamentada nas ideologias humanas, passa a ser fundamentada na razão humana ou no homem, então ela deixa de ser essa coluna e firmeza da verdade. Olha o que diz Coríntios 13:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Que é esse fundamento? Jesus Cristo. Então vamos analisar a imagem sugestiva que nós colocamos aí. Então nós temos aí uma construção, uma estrutura. Na parte de cima, essa estrutura da parte de cima simboliza o quê? A verdade. A verdade que vamos ver que verdade que é essa daqui a pouco, certo? As colunas que sustentam essa estrutura de cima é exatamente quem? A igreja. E na base, que é o fundamento principal, nós temos quem? Nós temos Cristo. Então, enquanto a igreja se baseia em Cristo, ela é a coluna da firmeza e da verdade. Ela é o fundamento e a coluna da firmeza e da verdade. Mas se ela deixa de se basear em Cristo, ela deixa de ser essa coluna e essa firmeza da verdade. E esse boneco que você vê no centro dessa construção, com o escudo e com a espada, mostrando exatamente que a igreja, como igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a firmeza da verdade e é a guardiã dessa verdade. Agora, que verdade que é essa? Aí nós vamos ver que essa verdade que Paulo está dizendo, da qual a igreja é coluna e firmeza, é exatamente o Evangelho de Cristo. É as boas novas da salvação, cujas doutrinas são imutáveis. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele é imutável. Os seus ensinamentos, as suas doutrinas são imutáveis. Então, Paulo ele apresenta essas duas características dessa igreja do Deus vivo, como uma igreja que sustenta, que é a guardiã dessa verdade revelada por Deus, que é o Evangelho de Cristo. Então nós podemos observar que há uma estreita conexão entre a verdade e a igreja, vendo? Sendo que dentro dessa estrutura de coluna e firmeza que sustenta essa verdade, baseada, fundamentada no fundamento principal que é Cristo, a igreja ela depende da verdade para a sua existência e a verdade depende da igreja para a sua defesa e proclamação. Quem é o elemento, o agente responsável pela propagação e pela defesa do evangelho aqui na terra? É a igreja. Por isso que Paulo está dizendo que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, por isso que se a verdade do evangelho ela for corrompida, o que vai acontecer? A igreja vai deixar de ser sal da terra, a luz do mundo. A igreja vai deixar de ser a coluna e a firmeza da verdade. Então, o que nós temos que entender aqui é que Paulo está apresentando que a igreja do Deus vivo, quando ela realmente se coloca
como igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a firmeza da verdade. É ela que vai defender, é ela que vai sustentar, é ela que vai propagar a verdade que foi revelada a ela. E que verdade que é essa? A verdade do Evangelho. Então vamos observar já na sequência que a revelação dessa verdade foi dada para quem? Foi dada para a igreja. Então, quando nós vamos observar que Paulo, em 2 Timóteo, já esse segundo capítulo, né, do versículo 16, olha só o que ele vai dizer. 2 Timóteo 3,16, né? Olha só. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, no capítulo 1, no versículo 16, essa citação está errada, tá, irmão? A citação aí é 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, não é 2 Timóteo não, tá? Como o slide é editável, quem recebeu o slide pode corrigir aí. Então, 1 Timóteo 3,16 vai dizer assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então, Paulo aqui começa a falar exatamente que havia um mistério que Paulo vai chamar mistério da piedade. Ele fala que grande é o mistério. Então, quando Paulo afirma que grande é o mistério da piedade, primeiro, ele não quer dizer que a verdade é misteriosa demais. Ele não está dizendo que esse mistério, né, é tão misterioso que não foi revelado. Não. O que Paulo está dizendo ali é que esse mistério, que é a verdade do Evangelho, que antes estava desconhecido, né, quanto à obra e à pessoa de Jesus, ele está dizendo, esse termo grande, está dizendo que é extraordinária, que a obra de Cristo é extraordinária, é maravilhosa, que essa obra foi revelada aos seus santos, que é quem? Que é a sua igreja. Então a verdade é esse mistério da piedade. E esse mistério da piedade que é a verdade, logo é o quê? É o Evangelho de Cristo, que é a obra salvífica de Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz exatamente assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é Cristo, em vós a esperança da glória. Hoje esse mistério, que é o Evangelho de Cristo. E quando se fala em Evangelho de Cristo, estamos dizendo em toda a sua obra salvífica. Hoje esse mistério foi revelado aos seus santos, que é a sua igreja. E a igreja revela esse mistério para os gentios, que é o mundo. Então, quando você olha as imagens sugestivas ali, mostrando que aqueles sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento apontavam exatamente para a obra salvífica de Cristo. Todos aqueles sacrifícios, aquela liturgia, era um mistério que estava oculto. Mas em Cristo, esse mistério é revelado, porque se trata exatamente da sua obra salvífica. Então, meus queridos, nesse primeiro tópico nós abordamos sobre a natureza da igreja. E essa natureza está diretamente ligada à sua identificação. E aqui então nós vimos aqui a identificação da igreja, algumas características principais dessa igreja que Paulo chama como igreja do Deus vivo, e a revelação do mistério que estava oculto para essa igreja, cujo mistério é a verdade do Evangelho, e que a igreja é a coluna e a firmeza para a sustentação, defesa e propagação dessa verdade. Pois bem, assim chegamos ao nosso segundo tópico. No segundo tópico, nós vamos abordar sobre Cristo e o relacionamento com a igreja. Pois bem, uma vez que nós sabemos que a igreja do Deus vivo somos nós, logo nós subentendemos então que nós precisamos ter um relacionamento com o cabeça dessa igreja do Deus vivo, que é quem? Que é exatamente Cristo. Então nós precisamos ter um relacionamento com Cristo. Mas como é que deve ser esse relacionamento da igreja do Deus vivo, que somos nós, com o cabeça dessa igreja que é Cristo? A imagem que vocês sabem sugere que o nosso relacionamento precisa primeiramente ser
um relacionamento de santificação. Então, a imagem que você vê de um jovem caminhando em direção à santificação e virando as costas para o pecado e cada vez mais caminhando para a santificação. Então, isso sugere para nós o quê? Que, como igreja de Deus vivo, onde nós estivermos, independente do nosso país, independente da nossa denominação, independente da nossa instituição, nós precisamos ter um relacionamento com a cabeça dessa igreja, que é Cristo, de santificação. E o que é santificação? Exatamente separar-se do pecado, afastar-se do pecado. Quando eu me afasto do pecado, quando eu me separo do pecado, logo eu estou me colocando numa posição de estar preparado para a volta do Senhor. Observe que eu coloquei ali que separar-se e afastar-se do pecado estando preparado. Não é se preparando. O crente tem que estar preparado. E ele fica preparado para a volta de Cristo, do Senhor, exatamente quando ele se santifica, quando ele afasta do pecado. Então, essa santificação que nós conhecemos como santificação progressiva é um processo contínuo. Nós temos que estar cada vez mais nos separando do pecado. E vamos ter que fazer isso enquanto a igreja estiver aqui na face da terra. Então, nós estamos numa santificação progressiva. Antes, era a santificação posicional. O que é a santificação posicional? Já explicamos aqui. É quando, ao aceitar a Cristo como Salvador, Cristo nos santifica, ou seja, ele nos separa do pecado. Ele muda a nossa posição. Ele nos tira da posição de trevas e nos coloca numa posição de luz. Ele nos separa das trevas e nos coloca na luz. Isso é santificação posicional. Mas para que eu me mantenha nessa posição que ele me colocou, eu preciso de santificação progressiva. Agora é a minha parte. A parte de Cristo foi feita, que é nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Agora, a parte de se manter na luz cabe a nós. E nós fazemos isso através da santificação progressiva, ou seja, é continuamente nos afastando do pecado. Certo? Então, como deve ser o nosso relacionamento como igreja do Deus vivo, como cabeça dessa igreja que é Cristo, um relacionamento de santificação. Segundo, um relacionamento de pureza. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, olha o que Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 5, verso 26, ele diz exatamente assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, esse texto aqui, Paulo está fazendo uma comparação do casamento com a igreja de Cristo. Então, quando Paulo fala sobre a santificação, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, Paulo está dizendo aqui que a igreja do Deus vivo, que somos nós, precisamos ter um relacionamento com Cristo de pureza. Então, isso implica no quê? Implica exatamente nós termos uma vida sem envolvimento com o pecado, sem envolvimento na prática do pecado, de tal forma que as nossas vestes espirituais não se contaminem, que a nossa mente e que o nosso coração não contaminem. E Paulo vai deixar bem claro que essa purificação ela só vai acontecer por meio da lavagem da água pela palavra. A imagem que você vê sugestiva aí é a imagem do sacerdote no Antigo Testamento que antes de iniciar a sua função litúrgica, o que ele fazia? Ele lavava as mãos na pia de cobre, lavava nessas águas cristalinas na pia de cobre, exatamente para purificar as suas mãos. Quando você vai para João capítulo 15, versículo 3, o que diz lá? Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês estão limpos pela palavra. Pela palavra. Tá vendo? Em 1 João capítulo 3, versículo 3, olha só o que João diz lá, que é interessante sobre purificação. 3, no versículo 3, ele diz exatamente assim: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Como é que você vai se purificar? Através da palavra. A palavra
É essa água que vai provocar purificação na nossa mente, purificação no nosso coração e vai manter as nossas vestes espirituais limpas. Então, ter um relacionamento de pureza com Cristo é ter um relacionamento sem envolvimento e sem contaminação com o pecado. Então, a igreja hoje ela está sendo lavada no presente, não é pela uma água literal, mas é exatamente com esse agente espiritual de limpeza que é o quê? Que é a palavra de Deus. Então, meus queridos, isso significa que a vida do crente ela é purificada pela água da palavra à medida que ele ouve a palavra de Cristo e as cumpre. Como é que nós ouvimos a palavra de Cristo? Nós ouvimos a palavra de Cristo através da Bíblia Sagrada. Então, quando eu leio a palavra de Deus, pratico a palavra de Deus, e não apenas a leio, e não apenas a estudo, mas a pratico, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo um relacionamento de pureza com Cristo, porque a palavra como água, ela está purificando a minha mente, ela está purificando o meu coração. O que o salmista vai dizer no Salmo 119? Escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti, porque sendo a palavra simbolizada pela água, a água ela vai limpando o seu coração. Nesse mesmo salmo, o salmista diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, repetindo, como deve ser o nosso relacionamento, né, com o cabeça dessa igreja do Deus vivo. E nós somos essa igreja. Então, como deve ser o nosso relacionamento com Cristo? Primeiro, um relacionamento de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. Segundo, um relacionamento de pureza. Terceiro, um relacionamento, que tem um objetivo. Porque qual que é o objetivo deste relacionamento de santificação e pureza que nós precisamos ter com Cristo? Existe um objetivo, existe um alvo para isso. A imagem que você está vendo é muito interessante, porque esse relacionamento que nós precisamos ter com o cabeça dessa igreja do Deus vivo que é Cristo, é exatamente com qual objetivo? É para que a igreja ela seja apresentada, perante Cristo, como uma noiva se apresenta ao seu noivo, para o casamento. Ou seja, num casamento literal, nenhuma noiva vai se apresentar perante o seu noivo para o casamento com seu vestido sujo, barreado, toda despenteada, sem tomar banho, mal cheirosa. Não. Tanto que no casamento literal, o centro das atenções é quem? É a noiva. Ela quer se apresentar para o noivo a mais linda e mais pura possível. Então, este é o objetivo de nós termos um relacionamento de santificação e pureza. Porque esse encontro da noiva com o noivo, quando ela será apresentada ao noivo, conforme a imagem sugere para nós, só vai acontecer no arrebatamento da igreja e o casamento nas bodas do Cordeiro. Então existe um tempo de espera até que isso aconteça, até que a noiva seja apresentada ao noivo, até que essa igreja do Deus vivo seja apresentada ao noivo. Então, durante essa espera, a igreja do Deus vivo, que somos nós, precisamos estar preparados para este momento, para que nós possamos ser apresentados perante Cristo, totalmente puro. Por quê? Pois somente nessa condição de pureza é que a igreja terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. E é interessante porque quando Paulo faz essa analogia da igreja com o casamento entre marido e mulher, e você começa a fazer também a sua analogia, você vai perceber o seguinte: olha, um casal de noivos, até o dia do casamento, tem um período de espera. E agora imagine só, se nesse período de espera a noiva ela se envolve com outro noivo, se nesse período de espera a noiva é infiel ao seu noivo, se nesse período de espera a noiva não respeita o seu noivo, ela se envolve com todo tipo de prática pecaminosa e imoral lá fora, esse noivo vai querer casar com essa noiva? Evidentemente que não. Então, por isso é que nós temos que ter, como igreja do Deus vivo, nós precisamos ter um relacionamento com a cabeça dessa igreja que é Cristo, primeiro de santificação,
segundo de pureza, porque somente em santificação e pureza é que a igreja se casará com o noivo e participará das bodas do Cordeiro. O noivo, repito, jamais vai receber uma noiva que o traiu durante a espera do casamento. E a igreja do Senhor, ela precisa continuar sendo fiel, se mantendo pura durante a espera do arrebatamento, para ser apresentada ao noivo que é Cristo, totalmente pura. Então, para que haja esse relacionamento de pureza, de santidade, que será necessário para que a igreja se apresente ao noivo pura, santa, imaculada, sem mancha e irrepreensível, existem alguns pilares desse relacionamento entre Cristo e sua igreja. São esses pilares que vão dar condição à igreja do Deus vivo para se manter pura e santa durante toda a espera até o casamento. E que pilares são esses? A imagem da história para nós. Então você vê na imagem 3 pilares. Em cima está Cristo, embaixo está a igreja. E no meio, os 3 pilares que vão dar condição da igreja do Deus vivo ter um relacionamento com Cristo de pureza e santidade durante a espera até a glorificação e as bodas do Cordeiro. O primeiro pilar é a graça de Deus. Olha só, a igreja do Deus vivo tem que entender que nós não vamos conseguir ter um relacionamento de pureza e santidade com Deus e com Cristo se não for por esse favor merecido. Nós só conseguimos fazer isso pela graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque todo o nosso relacionamento com Deus é sustentado pela sua graça. É pela graça de Deus. Então, esse é o primeiro pilar que nos dá condição, como igreja do Deus vivo, vivermos, termos um relacionamento com Cristo de santidade e pureza. É pela graça de Deus. Não é por nossos próprios méritos. Não é por nossos próprios esforços. Temos que fazer a nossa parte, mas não é por causa dos nossos esforços que nós vamos conseguir ter um relacionamento com Cristo de santidade e pureza. Então, primeiro pilar, a graça de Deus. Segundo pilar, a fidelidade a Deus. E fidelidade significa o quê? Exatamente manter a fé, manter a lealdade a Deus em qualquer circunstância e situação. Quando alguém é fiel, isso significa dizer que essa pessoa ela é leal. Então, quando se fala em fidelidade a Deus, estamos falando de alguém que vai ser leal a Deus, fiel a Deus em qualquer circunstância e situação, não é apenas na bonança, ou não apenas na adversidade, mas em qualquer situação, na bonança ou na adversidade, ele se manterá leal a Deus. Então, isso inclui o quê? Isso inclui todas as nossas atitudes, ações, comportamentos em relação a Deus e a sua palavra. Então, aconteça o que acontecer, eu vou manter as minhas atitudes, as minhas ações e o meu comportamento em relação a Deus, em relação à sua palavra, eu vou manter um comportamento, vou ter atitudes e vou ter ações de lealdade a Deus. Eu não vou trair a Deus. Como eu disse lá atrás, imagine se durante o noivado, porque hoje a igreja é noiva de Cristo, imagine se durante o noivado a noiva ela é infiel com seu noivo. Não tem como acontecer, Não tem como o noivo se casar com essa noiva. Então, o segundo pilar que vai dar condição da igreja do Deus vivo ter um relacionamento com o cabeça dessa igreja, que é Cristo, é a fidelidade a Deus. O terceiro pilar é exatamente uma submissão incondicional a Deus. O que é submissão incondicional? Isso implica em você ter condição e disposição de obedecer a Deus, de se sujeitar a Deus e aceitar o que nos é proposto por Deus. Lá em Tiago 4, verso 7, o que diz lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, submetam-se a Deus, resisti ao diabo, o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Então, para que a igreja do Deus vivo possa ter um relacionamento com o cabeça dessa igreja, que é Cristo, de santidade e pureza, ele precisa ser submisso incondicionalmente a Deus. Sabe por quê? Porque se eu não concordar com Deus e com a sua palavra, não tem como nos relacionar. Se não houver uma concordância, a relação fica o quê? Insustentável.
Então, se não houver uma concordância entre o noivo e a noiva, não há como ter relacionamento futuro entre eles. Qualquer relacionamento onde não haja uma concordância, onde não haja uma fidelidade, onde não haja uma confiança e atitudes de fidelidade, não tem como ter relacionamento. Qualquer relação fica o quê? Insustentável. Então, se a igreja do Deus vivo quer ter um relacionamento de pureza e santidade, repito, com o cabeça dessa igreja que é Cristo, ela precisa ter a graça, entender que é pela graça de Deus, ser fiel a Deus e ter uma submissão incondicional a Deus. Aí então a igreja conseguirá ter um relacionamento de pureza e de santidade com Cristo. Pois bem, assim chegamos ao terceiro tópico. Bom, nós já sabemos o que é a igreja do Deus vivo, vimos, né, os entendimentos sobre a sua identificação, vimos que, uma vez que nós entendemos que nós somos a igreja do Deus vivo, nós precisamos ter um relacionamento de pureza e de santidade com o cabeça dessa igreja que é Cristo, e precisamos entender que para atrapalhar essa relação de pureza e santidade com Cristo, a igreja, enquanto aqui na Terra, ela está debaixo de influências mundanas. Então, conforme a imagem está vendo, o mundanismo ele tem tentado entrar na igreja de todas as formas. A imagem sugere para nós Satanás dizendo para o mundanismo: olha, entra logo, aproveita que estão te dando lugar, deixa comigo. Então, aqui se referindo a uma igreja local. Então, existem influências nesse mundo que são nocivas contra a igreja. Então, embora a igreja seja o templo do Espírito Santo, embora nós sejamos o templo do Espírito Santo, a igreja local, lembra? A igreja local, que é esse conjunto de pessoas que se congregam no templo, num prédio ou num local qualquer de reunião, não está livre de influências nocivas do mundanismo. E essas influências procuram exatamente fazer o quê? Enfraquecer a identidade da igreja como representante, como embaixadora de Cristo aqui no mundo. Então, a igreja ela tem que entender que as influências mundanas estão aí exatamente para enfraquecer o relacionamento de pureza e santidade que ela precisa ter com Cristo. E a gente observa os efeitos dessa influência, né, numa igreja local, exatamente quando essa igreja ela deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Quando ela vive um outro evangelho. Que Paulo falou lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10, né? Porque Paulo estava falando ali com os irmãos de Gálatas sobre o falso evangelho. Então, quando a igreja ela deixa de pautar as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento pelos valores cristãos, pelos princípios da palavra de Deus, e passa a pregar e a viver um falso evangelho, um evangelho oba-oba, um evangelho onde as pessoas são convidadas a vir em Cristo como estão e permanecer como estão sem mudança de vida. Esse não é o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo implica em santificação e pureza. Então, as influências do mundanismo acabam levando as igrejas locais a simplesmente não viverem o Evangelho de Cristo. Então, é preciso que a igreja ela combata essas influências. Então, quais são as armas que a igreja pode usar contra essas influências do mundanismo, contra essas influências do mundo que querem, né, tirar, enfraquecer, atrapalhar esse relacionamento de pureza e santidade que a igreja do Deus vivo precisa ter com Cristo? A primeira arma que Paulo vai falar para nós é sobre o zelo pela verdade. E isso é muito interessante. Paulo ele vai falar para nós que nós precisamos ter zelo pela verdade. Então a verdade bíblica ela é o quê? Ela é absoluta. A verdade bíblica ela é imutável. E a igreja aqui na Terra, e aí quando eu falo igreja aqui na Terra, estamos falando de todos os grupos, né?
todos os irmãos, independente de denominação, principalmente igrejas locais, a igreja aqui na Terra ela é a fiel depositária dessa verdade. Nós vimos lá atrás que a verdade é o quê? É a palavra de Cristo, é o Evangelho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, Jesus disse aos seus discípulos. Então, como cristãos, nós temos que entender que a Bíblia ela é a autoridade suprema, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, que é através dela que conhecemos a verdade eterna de Deus. Fala que ela foi divinamente inspirada para redarguir, exortar, corrigir. Então, quando certos líderes começam a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, já não está zerando pela verdade. Quando alguns começam a dizer que a Bíblia não pode ser regra de fé e prática para ninguém, já não está zerando pela verdade. Então, a primeira arma que nós temos aqui, que o comentarista apresenta aqui, é o zelo pela verdade. E nós sabemos que a verdade é o que? É o Evangelho de Cristo. Então, a igreja ela tem que zelar pela verdade das Escrituras. Ela tem que viver, ela tem que propagar essa mensagem bíblica com o quê? Com fidelidade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, olha só o que diz lá. 2 Timóteo, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, uma vez que nós sabemos, vimos lá atrás, que a verdade, essa verdade é o Evangelho de Cristo, então nós temos que zelar pela verdade. E este compromisso da igreja de zelar pela verdade é um compromisso inegociável. Por quê? A imagem que você está vendo são da parábola dos 10 talentos. Quando receberam talentos, e um escondeu e os outros ganharam outros talentos. E temos outra parábola dos dois servos. Então, todos esses homens tiveram que cumprir um papel enquanto esperavam o seu Senhor voltar. Depois vocês leem a parábola ali, não vamos ficar contando a parábola aqui para ganharmos tempo. Você, professor, depois pega as citações aí e lê as parábolas para você se contextualizar. Então, eles tinham um compromisso com esses talentos, que era angariar mais talentos. O Senhor ia voltar para prestar conta. Então, como igreja do Deus vivo, nós temos que entender que nós vamos nos encontrar com Cristo e vamos prestar conta daquilo que estamos fazendo, se estamos cumprindo o nosso papel aqui. E um dos papéis que nós temos aqui como igreja do Deus vivo nessa terra é o quê? Zelar pela verdade da palavra. Não permitir a relativização dele no nosso meio, não permitir esse evangelho oba-oba, esse evangelho, esse sincretismo religioso que cada dia vai adentrando muitas igrejas locais, é o zelo pela verdade. Há um ditado que a verdade dói, mas a verdade liberta. Nós sabemos disso. Outra arma é exatamente o ensino da verdade. Se por um lado a igreja do Deus vivo ela tem que zelar pela verdade como uma arma combatendo as influências nocivas do mundanismo que vem para poder atrapalhar o relacionamento de santidade e pureza que ela tem que ter com Cristo, também a igreja do Deus vivo tem que ensinar a verdade. Ensinar a verdade implica no quê? Em se viver o conhecimento das Escrituras por meio do ensino da palavra de Deus. E na igreja, nas igrejas, né? E aqui falando de igrejas locais, o ensino da palavra deve ocupar o lugar de primazia. Paulo tinha grande preocupação com o quê? Com o ensino da palavra. Por todo lugar que Paulo passava, Paulo se preocupava em ensinar a palavra de Deus. Olha só o que Paulo vai dizer a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 2 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 15, olha que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, há vários textos na Bíblia que Paulo se preocupava com o ensino da verdade. Então, não ensinar as Escrituras, relativizar as Escrituras, relativizar as doutrinas bíblicas, fazer concessões ao pecado. Muitas igrejas estão fazendo concessões ao pecado. E quando eu falo aqui de concessões ao pecado, não estou falando aqui de uso e costume. Uso e costume é outra coisa. Estou falando de concessões ao pecado. Então, quando não se ensina a palavra, não se ensina a verdade, é ensinar a verdade. Não é ensinar esse evangelho oba-oba que está aí, não.
quando não se ensina a verdade, quando se relativiza a Bíblia, a palavra de Deus, quando se faz concessões ao pecado, você está colocando a igreja refém do mundanismo, levando essa igreja local que é a destruição. O que o profeta Oséias 4:6 vai dizer? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E conhecimento o quê? Da verdade. Da verdade que é o Cristo e que é o próprio Evangelho de Cristo. Então essa é uma arma para se vencer essas influências mundanas. E olha só, é tão interessante que para reforçar a importância do ensino das Escrituras como uma arma contra as influências mundanas, como uma vacina, Lutero, na sua tese 54, ele vai dizer que nós ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo para o estudo da palavra. Ou seja, traduzindo para você, isto é, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Meus irmãos, o que nós temos visto nos últimos dias nas redes sociais, pessoas que se dizem pregadores, pastores, que não estão tendo mais a Bíblia como centro da pregação. Hoje é evangelho coach. Há uma jovem aí nas redes sociais, né? Em questões éticas, vamos dizer o nome, mas você que acompanha, você vai saber quem eu estou falando, que não prega o evangelho de Cristo. Prega tão somente, né, uma palestra de motivação. Você não vê Bíblia em nenhum momento na pregação dessa pessoa. E não somente dela, mas de muitos outros, né, que se tornaram meros palestrantes de temas motivacionais, mas que não tem na pregação dessas pessoas a exposição da Bíblia, a exposição da verdade, a exposição da palavra de Deus. Então, quando acontece isso, nós ofendemos a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que é a verdade. Então, o ensino da verdade nos ajuda a vencer essas influências mundanas para que nós tenhamos condições de manter um relacionamento de pureza e santidade com Cristo. E para que o ensino da verdade seja propagado, Deus levantou líderes, exatamente homens que devem ter habilidade e aptidão para ensinar a palavra de Deus. Por isso que esses líderes, né, precisam ter compromisso com a palavra de Deus. Eles precisam ser capazes de compreender a palavra de Deus, de defender, de refutar as heresias, de esforçar-se na palavra do Espírito. Tito, capítulo 1, versículo 9, olha só o que Tito vai dizer, isso aqui é muito interessante. Tito, capítulo 1, versículo 9, diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 1 Timóteo 5,17, olha só a postura do líder que Deus tem levantado, do pregador que realmente ensina a verdade. 5,17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e da doutrina. Capítulo 4, versículo 13, ainda de Timóteo, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério, que é exatamente ensinar. Atos capítulo 20 e o versículo 27, olha só o que está escrito lá ainda sobre o ensino da palavra. Atos 20, versículo 27, diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, essas são as duas armas que o comentarista apresenta como armas importantes para se combater as influências do mundo nas igrejas locais. Para quê? Para que a igreja do Deus vivo, que somos todos nós, independente da nossa denominação, possamos ter uma relação ou relacionamento de pureza e de santidade com Cristo. Porque só assim nós estaremos aptos para aquele grande dia do encontro da noiva com o noivo. Então, essas são as duas armas. É óbvio que nós temos Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, mas o comentarista traz essas duas armas aqui, que é o zelo pela verdade, o ensino pela verdade. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição para finalizarmos? Qual deve ser a postura da igreja em relação a essa questão de ser a igreja do Deus vivo? Primeiro,
entender que ela, a igreja do Deus vivo, né, foi chamada para realmente ser a igreja do Deus vivo. Nós não fomos chamados para nos parecermos com a igreja do Deus vivo. Nós não fomos chamados para representar um papel teatral como igreja do Deus vivo, não. Nós somos chamados para sermos realmente a igreja do Deus vivo. E o que implica isso? O que implica para que nós sejamos realmente uma igreja do Deus vivo? Primeiro, ter um relacionamento pleno com Deus. Isso implica em ter um relacionamento de pureza, de santidade, de uma igreja que é a coluna e a firmeza da verdade, e de uma igreja que usa das armas do zelo pela verdade, do ensino da verdade, para combater as influências mundanas, para que assim possa manter o seu relacionamento com Cristo. Segunda postura, manter-se em sua posição de santidade, pureza, propagadora e guardiã da verdade. Não sei se algum dia chegará esse tempo no Brasil, mas vamos criar uma conjectura aqui para você entender a guardiã da verdade, manter a posição de santidade e pureza. Vamos imaginar que seja elaborada uma lei em que a partir de agora todo pastor, bispo, padre vai ter que celebrar casamento de homossexuais. Se o homossexual quiser casar na sua igreja, vamos imaginar que exista uma lei que o padre ou o pastor tenha que fazer esse casamento. E aí? Vamos manter a nossa posição de santidade? Vamos manter a nossa posição de pureza? Vamos manter a nossa posição de guardiã da verdade? Ou vamos nos curvar? Ou vamos nos deixar se levar pela mentira que é essa situação? Terceira postura, cumprir e exercer o seu papel aqui na terra até a volta do Senhor Jesus. Então, se nós queremos realmente ser a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, conforme Paulo escreveu para Timóteo, nós precisamos ter essa postura. Porque apenas sendo realmente a igreja do Deus vivo, que implica em ser uma igreja que tem um relacionamento com o cabeça dessa igreja que é Cristo, de pureza, de santidade, de fidelidade, somente assim nós conseguiremos nos encontrar com o noivo, que é Cristo. E aí eu creio que cada um de nós queremos que chegue este momento. Pois bem, que sejamos então realmente a igreja do Deus vivo. Sendo assim, meus queridos, nós chegamos ao final de mais uma lição. A próxima imagem que você vê é o nosso contato. Lembrando aos amados irmãos que nós não apenas ministramos lições da EBD, mas nós atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí e estamos aí à disposição dos irmãos para atender o seu convite para podermos estar ministrando a palavra de Deus em todas essas áreas na sua igreja. Se você deseja receber esse material que eu uso aqui na aula em vídeo, né, em PDF slides, entre em contato comigo aí principalmente pelo Zap, que eu vou ter o maior prazer em enviar esse material gratuitamente para você. E no link ou na descrição desse vídeo vai estar um link convite para você entrar em um dos grupos de WhatsApp a nível nacional que eu criei. E nesses grupos eu disponibilizo semanalmente, toda quinta-feira à noite, esse material que eu elaboro de subsídio para a EBD. E assim que você entrar no grupo, você, por favor, me chame no privado, me passe seu nome e a cidade onde você é, para que eu possa registrar no grupo. O grupo ele é personalizado. Se você entrar lá, você vai ver que todos têm o nome ali do local de onde é. E se esse projeto, meu querido, tem sido útil para você, e se você sentiu no seu coração e quer ajudar a manter esse projeto, faça aí a sua contribuição voluntária, se você sentir em seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Se você não puder ajudar, não tem problema, isso vai estar na sua condição e na sua consciência. Que Deus abençoe a sua vida e ajude a divulgarmos cada vez mais esse trabalho, porque o nosso objetivo, o meu objetivo, repito, é contribuir com os professores da EBD para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem estaremos de volta
com a última lição desse trimestre, que é exatamente o mundo de Deus no mundo dos homens. Que Deus te abençoe e lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.